Hey there! E aí, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Aqui é a Teacher Rachel e hoje eu tô aqui para gravar para vocês um assunto que foi questionado. Eu joguei lá no meu canal do Telegram alguns tópicos que vocês teriam mais dificuldades, o que vocês gostariam mais, e quase todo mundo voltou nesse daqui. Qual é o tópico de hoje? Como montar frases em inglês. Porque assim, muitas vezes a gente está estudando inglês já está lá para o intermediário ou até mesmo avançado, dependendo do curso que você faz. E a gente não consegue montar as frases na nossa cabeça. Então, no momento que você está escrevendo, você tem que pensar a estrutura da frase, etc. Mas quando você vai falar, é a parte mais complicada de você realmente organizar as suas ideias para poder você falar direitinho o que você precisa dizer. Então, assim, primeira sugestão que eu já dou para você, se você for estudante de inglês, não tente ficar escrevendo para poder falar. Por exemplo, eu vejo isso muito nas aulas. Então, por exemplo, a gente tem alguma atividade de conversação. Então, tem lá, crie uma situação em que você está num supermercado e você precisa comprar algum item e você vai perguntar para um funcionário onde fica aquele item. E aí, o que os estudantes geralmente fazem é, escrevem essa situação, imagina escrevendo para poder consertar a gramática, para poder ajustar vocabulário, para depois conversar. Só que pare para pensar, no dia a dia, você não vai ter tempo de falar com alguém e essa pessoa esperar você anotar tudo, corrigir seus pontos gramaticais, corrigir seu vocabulário. Isso não existe. Então fica uma conversação muito travada. Na verdade, nem fica uma conversação. Fica algo como se fosse lendo. Isso faz com que você perca fluência ou deixe de ganhar a fluência. Quando a gente está estudando inglês, a maioria das pessoas, claro, acho que todo mundo, busca fluência. Busca saber falar e entender o que os outros estão conversando com você. Então, assim, primeiro ponto você pode até começar com essa questão de escrever se você estiver no nível bem básico. Mas à medida que você vai avançando, o ideal é que você tente experimentar todo o vocabulário que você já aprendeu de forma mais gradativa. E não escrevendo, já falando. Eu sei, na hora às vezes pode dar um branco, na hora às vezes você não vai conseguir pensar nas palavras, né? Todas as palavras que você já estudou. Impossível você lembrar de tudo. Mas isso é questão de prática. Quando você pratica todos os dias, seja você sozinho em casa, seja você com algum colega, isso é muito bom, você ter alguém com quem conversar. Porque todos os dias, se você tiver contato com a língua, vai ficar muito mais fácil para você desenrolar uma conversação, desenrolar o seu vocabulário, a sua gramática, sem ficar travado a estruturas. Então, isso é um ponto que a gente precisa quebrar, né, da nossa cabeça, tirar da nossa cabeça, que é essa questão de montar tudo certinho. Veja, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 7 anos, tem até minha história lá no Instagram. Acho que é o primeiro vídeo que tem lá, vai naquela partezinha de vídeo onde tem uma setinha, dá o play lá e você vai ver. Eu comecei a estudar com 7 anos e eu não tinha ninguém com quem conversar. Primeiro que não tinha o curso lá na minha cidade para eu estudar, eu só entrei no curso já com 10, só que eu tentava falar sozinha ou tentar... Meu pai, só um momentinho, Ozzy, não come o fio, Ozzy. Ai, gente, quem tem gato sabe, Ozzy. Então assim, veja, eu não tinha com quem conversar. Daí, quando eu entrei no curso, o meu inglês desenvolveu muito mais, porque antes era muito travado, eu ficava presa às estruturas, às questões de repetição. Trabalhar com repetição é bom, você melhora a sua pronúncia, você pega bem a questão da palavra em si, mas só pronúncia você não pratica a parte mais fluente, que é a conversação, que é o discurso livre. Então, isso tudo é prática diária. Claro, eu não tenho tempo todos os dias, mas veja, se você reservar 10 minutinhos, sai um pouquinho do Instagram, vai para a sua prática, vê um filme, repete, tenta criar uma conversação na sua cabeça. Eu até já dei essa dica lá no Instagram também, para que você faça o seguinte, você tá no seu dia a dia, vai dizendo em inglês o que é que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você fez, você vai praticando os tempos verbais dessa forma, tá? Mas vamos ao que interessa. Quando a gente precisa montar uma frase em inglês, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a ordem que você vai colocar as palavras. Então, qual é essa ordem? Geralmente,
a frase é composta de quê? Quem, o que, onde e quando. Geralmente, não é toda a frase que é assim. Então, quem, o que, onde e quando. Então, quem, você vai escolher quem é a pessoa de que você está falando. Você pode usar pronomes, você pode usar o nome de alguém. Depois, o que? O que é a ação? O que foi que aquela pessoa fez? Aí você vai precisar do verbo e algum complemento, ou o verbo sozinho, dependendo da ação que você vai fazer. Por exemplo, caminhar. Não tem complemento. Não é caminhar algo, é só caminhar. Depois você vai colocar onde e quando. Algo muito importante para você lembrar, que em inglês o quando, ou ele começa a frase, o tempo, né, que aquilo aconteceu, ou ele começa a frase, ou ele termina a frase. O quando nunca vai estar no meio. Estruturalmente está incorreto. Por exemplo, eu posso dizer, yesterday I went to the mall, ou eu posso dizer, I went to the mall yesterday. Então, ou ele começa, ou ele termina a frase. Mas não é comum você dizer, I went yesterday to the mall, ou I yesterday went to the mall. Sabe? Isso daí deixa a sua frase menos enriquecida, menos atraente, até gramaticalmente incorreta. Mas vamos pensar assim. Então, se eu tenho que colocar nessa ordem quem, o que, onde, quando, quem, o que, onde, quando, eu vou dizer como. Eu posso dizer, digamos que eu quero falar James is going to buy a new cell phone at the mall tomorrow. James is going to buy a new cell phone at the mall tomorrow. Então, eu coloquei o quê? James, que é o quem. James é quem. Is going to buy a new cell phone. Isso tudo é o que ele vai fazer. Ele vai comprar um novo celular. Então, is going to buy a new cell phone at the mall. Veja que eu coloquei o local que ele vai comprar, que é no shopping, at the mall, tomorrow, amanhã. Precisa ter todas essas partes? Não. Basicamente, você precisa ter quem é que vai fazer a coisa e a coisa em si. Mais um exemplo agora sem o tempo, tá? Então, por exemplo, meu gato está aqui arranhando a caixa, tá? Meu gato está arranhando a caixa. Eu posso dizer, my cat is scratching the box. My cat is scratching the box. Então, my cat é quem, né? Quem está fazendo a ação. Is scratching. É a ação que ele está fazendo, né? Scratching the box. A caixa. Então, the box é o complemento da ação, tá? Continua sendo a ação. Eu não usei nem quando, nem onde. Eu posso dizer, oh, is scratching the box here, ou scratching the box there, né, o local. Então, nem sempre você vai precisar ter tudo, basicamente, quem tá fazendo e o que. Tá, mas aí às vezes você tá numa conversação, alguém faz uma pergunta e você não tá sabendo como responder. Por exemplo, alguém pergunta assim, what do you do? Esse tipo de pergunta, gente, é para saber mais de profissão. Geralmente, os gringos gostam de saber o que é que você faz, com o que você trabalha e tal. Digo assim, alguém pergunta, what do you do? Or, what do you do for a living? Né? What do you do? What do you do for a living? Então, o que é que você faz? O que é que você faz para viver? Aí eu quero dizer que eu sou professora. Eu sou professora. Eu não preciso dizer tempo nem nada. Então, eu só vou dizer, I am a teacher. Ok? I am a teacher. Or, I work as a teacher. Então, eu trabalho como professora. Tudo isso vai depender do seu vocabulário. E tente ver, assim, muitos vídeos, muitos filmes. Tem vídeos legais aqui pelo YouTube também, que você pode ver. Veja séries e veja como essas pessoas falam. Tente criar diálogos parecidos dentro do vocabulário que você já tem. Só não pense assim, eu tô começando agora a estudar inglês e eu consigo fazer tudo isso de uma vez. Não dá, tem que ser assim. Tudo tem uma base, você vai ganhando vocabulário, ganhando gramática, estrutura e tal. E à medida que você vai avançando, quanto mais você avança, mais você precisa praticar. Por exemplo, você sai do básico, você não sabe nada de inglês, aí você está no básico, tá? Começa a estudar. No básico, você adquire um monte de conteúdo. Então, assim, você sai do zero e você percebe o quanto você evolui, até você chegar no intermediário. O intermediário é aquela fase que você sente mais a diferença. Por quê? Porque você já construiu um monte de coisa e agora você vai começar a aperfeiçoar o que você já sabe, além de introduzir novos assuntos. Então, geralmente, nos cursos bons, né, a gente não traz tanta questão de gramática
mas traz muito de expressões do dia a dia, de como você organizar melhor essa estrutura. Só que aí, como você não tem um monte de assunto, de gramática, você fica com aquela impressão de que você não está evoluindo, que você está indo mal e tal. Mas é porque você saiu do zero, você chegou num conhecimento tão grande de coisas que você acha que você vai sempre continuar vendo muita coisa assim. Não, chega a hora de você aperfeiçoar. E aí quando você sai do intermediário para um avançado, que você deu essa aperfeiçoada e agora você vai pegar coisas mais densas, mais intensas, aí parece que você nunca sai do intermediário. Mas na verdade, você aprendeu muita coisa no intermediário, só que ao mesmo tempo você estava aperfeiçoando tudo que você viu no básico, então é um período transitório assim, que às vezes você não sente que progrediu tanto, mas você progrediu sim. Claro que depende muito do seu esforço, então assim, um bom professor, um bom curso, esse é o mínimo que você precisa. Agora, quando você se dedica, faz toda a diferença. Mas falar é muito importante e a gente só aprende a falar bem mesmo falando. Então parece uma coisa óbvia, mas é óbvio, na verdade. Então assim, uma criança só aprende a falar quando ela é estimulada a falar. Então tudo isso é estímulo, você precisa fazer com você mesmo. Claro que não assim como uma criança, né? Mas você precisa entender onde você está errando, onde você precisa melhorar e realmente praticar para que você melhore. Isso aqui faz uma diferença absurda no seu crescimento. Então, assim, tenta não ficar escrevendo o tempo todo, mas leia bastante. Quando você lê coisas prontas, diálogos prontos, você vai pegando uma base para que você consiga conversar automaticamente. Então agora eu vou criar um diálogo comigo mesma para que eu pratique. Então eu vou fazer um diálogo um pouco mais básico para intermediário, para que vocês tentem criar isso assim. Então eu vou criar agora, eu não tenho nada preparado, não escrevi nada sobre isso, tá? Então eu vou criar assim, por exemplo, Hi Rachel, hey, how are you doing? Oh, I'm fine. Okay, what have you done lately? Oh, I have been working a lot. I had some training with my teachers and we are going to be back next week for classes. So we had a lot of meetings. We were discussing new ways of teaching, new ways of preparing extra activities for them. What about you? Oh, yesterday I went out with my husband. We had some drinks and then we talked about a lot of things and we had lots of fun. We came home earlier because he was supposed to work today, but it was a great time. Oh, that's so nice talking to you. Thank you. Bye bye. Algo assim, claro, eu já tenho muito vocabulário, são 31 anos falando inglês, quase 32 anos falando inglês. Então, isso aí ajuda muito. Quase 32 anos que eu falo inglês, mas, por exemplo, eu comecei a assistir aquela série Squid Game, que é em coreano, é uma série coreana, então, obrigatoriamente, eu teria que colocar legenda. Eu não coloco legenda em português, eu só coloco legenda em inglês. Porque, mesmo eu praticando todos os dias, para mim é uma outra oportunidade. Então, eu crio uma oportunidade de colocar o inglês dentro da minha vida, como se já não tivesse o bastante. Mas isso é só uma dica para que você faça isso também e que você melhore e tente aperfeiçoar tudo que você já sabe do inglês. Lembrando, se você estiver bem no comecinho, gente, é bem devagar mesmo. Por quê? Porque o tempo, a constância e a disciplina vai me ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e espero que vocês consigam se organizar para praticar inglês, para tentar quebrar essa barreira da comunicação, porque é muito importante. Todo mundo que está estudando inglês gosta de falar inglês, porque falar inglês é que é o mais importante. Você conseguir entender um americano falando, um britânico, um australiano, o que for. Quando alguém fala com você e você consegue entender, consegue responder, é uma das melhores sensações do mundo. Galera, lembra de curtir esse vídeo, espalhar para os seus amigos. Se você é professor, você pode usar esse vídeo com seus alunos em aula. Isso vai ser muito bom, me ajuda a desenvolver o canal, ajuda os seus alunos também a aprender de forma mais rápida, de forma mais contínua. Eu acho que às vezes quando a gente é professor, a gente fala tanto, é como se o aluno já estivesse cansado de ouvir. Então outra pessoa falando às vezes dá uma estimulada neles.
E me segue lá no Instagram também. Quando você se inscrever nesse canal, ativa as notificações, porque toda segunda-feira eu tô postando vídeo. E cada vez mais, quanto mais eu postar vídeo, mais conteúdo a gente vai ter pra gente poder espalhar com os nossos alunos, tá? Então, have a nice week. Bye, bye!